Boa noite, esse é o dia 31 do meu diário de reflexões, sentimentos e da minha opinião, que é pouco relevante, lembrando que é a minha mera, humilde e insignificante opinião de como eu interpreto a realidade, de como eu entendo as coisas e levando em consideração que nada é certo, está sempre mudando, se aperfeiçoando, melhorando. E hoje eu gostaria de falar sobre... Nossa, eu esqueci agora. Eu queria falar sobre frustração, eu vou falar depois. Mas conquista, não. Sobre vício. O que são os vícios? Falei um pouco sobre fuga da realidade. O vício está bastante associado também à fuga da realidade. Mas, de certa forma, às vezes a gente não percebemos os nossos vícios, né? Porque o vício ele entra num aspecto da rotina. E quando ele entra na rotina, às vezes ele não está fazendo mal para a gente se sente bem, né? Eu entendo que o vício, eu vejo algo como algo negativo porque ele não está gerando algo positivo para você. Mas tem aquele vício que, por exemplo, sou viciado em café. Tomo café todo dia e tudo mais. Mas por que eu entendo que eu sou viciado em café? Porque quando eu evito tomar café ou não tomo café, e eu fico mal-humorado, fico revoltado. E isso mexe com o meu humor e me causa coisa ruim por não estar bebendo café. Mas, e quanto a outros tipos de vício que a gente não consegue notar? No caso do meu exemplo, uma coisa que eu tive a percepção foi em relação ao vício ao álcool, né, no caso. E geralmente você não percebe quando você de fato está viciado em algo. Às vezes em algo que pode estar sendo nocivo. E aqui tem alguns exemplos que você tem a noção de que aquilo está te causando ruim, está te fazendo mal, e só de você ter essa percepção já é algo positivo. Mas quando você está viciado em alguma coisa, eu estou utilizando esse exemplo um pouco absurdo, assim, um pouco fora, né? Porque vício em álcool, você percebe que a pessoa está bebendo muito, né? Mas eu tive essa percepção não porque eu tinha ciência que eu estava viciado, mas que muitas vezes quem está olhando de fora tem essa percepção que é algo que está fazendo mal para você. Então, por exemplo, alguns amigos falavam, você está bebendo muito e tal, e eu, na minha percepção, não, eu estava bebendo normal, né, a mesma quantidade sempre, tudo mais, mas que para mim, a mesma quantidade de sempre já era algo que era muito visto para quem está visto de fora, né? E a minha interpretação, pela minha perspectiva, não é algo nocivo, só que na perspectiva de quem está vendo de fora e analisando as minhas atitudes, por exemplo, 8 copos de chopp e mais 2 vinhos, obviamente qualquer um perceberia que isso não é normal, né? Mas quando chegou nesse nível, eu já tinha a percepção de que eu estava realmente viciado em álcool, né? E qual que é a ideia? A ideia é que para perceber o vício, quem já está na sua zona de conforto e de fato viciado, já é um grande passo. Só que quando a pessoa não tem essa percepção, não só em vício de álcool, mas pode ser vício de jogo, pode ser vício de leitura, tem vício às vezes mais nocivo e tóxico, vício, sei lá, sexual, ou ir no barzinho, ou tem todos os tipos de vício, né? Que é aquilo que você faz rotinamente, não percebe que talvez pode estar gerando algo negativo para você. É que no meu caso, no meu exemplo, né? Quando eu tive essa percepção, foi muito mais visto por falas de fora, que a princípio existe de fato uma barreira, né? De que, não, o que todo mundo está falando isso? Ninguém, o que eu tenho a ver com isso? As pessoas não sabem o que eu estou falando, eu tenho controle disso. E por perceber também que questões por parte de pai também, pessoas que já eram alcoólatra, né? E quem tem já o gene alcoólatra sabe que quanto mais você bebe, e você não fica bêbado, né? E parece que quem tem esses aspectos, nem sei se isso existe, né? Que tem um tipo de um gene alcoolismo,
E aí você quer buscar beber cada vez mais para sentir a ressaca, né? Então, muitas vezes que eu bebia, por exemplo, eu não sentia a ressaca, né? Então, eu queria buscar beber cada vez mais. E aí a percepção foi que muitos momentos do meu dia eu pensava quando iria chegar o fim de semana para beber ou quando eu poderia merecer beber, né, no caso. Hoje o dia foi complicado, realizei muitas tarefas, eu posso beber uma cervejinha. Aí eu bebo uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza. Aí depois de 2 dias, o dia foi muito difícil e tal, eu acho que vou beber um vinho. Aí bebe um vinho. Aí depois, mais um dia, depois passa outro dia. Vou beber só uma cervejinha, vai 2, 3, 4. Então, é perceptível que às vezes eu tentava, né, no caso, justificar a ideia de beber com ideia de realização de minhas atividades da semana ou do dia. Então, eu tinha uma falsa percepção de que eu tinha o merecimento de receber a minha dose de dopamina barata, que era o álcool, no caso, né? Mas o problema era que em todos os momentos eu buscava então me autorrealizar nas minhas atividades, simplesmente porque eu saberia que teria aquele ganho, e aquele ganho estava associado ao álcool. Olha para você ver como é interessante, como é muito nocivo, né? E ter essa percepção que foi muito gratificante, que eu percebi que também eu estava utilizando como fuga para não arcar com algumas responsabilidades e algumas coisas que eram prioridade. E fiquei naquela dúvida, né? Será que eu tomava a medida drástica de ficar sem beber 100% ou eu deveria aos poucos tentando evitar? E no meu caso, esse ano, por exemplo, eu fiz a promessa, né, de não beber álcool e tô invicto, sem nenhum dia sem beber. E falta aí agora 30 dias, né, para acabar o ano. É por isso que eu lembrei desse tema e para falar um pouco sobre. E acredito que ano que vem vou voltar a beber sim, mas só que socialmente, uma taça de vinho, em alguns momentos mais de lazer e tudo mais. E a grande dúvida que ficou é que muitas pessoas falaram, não pare de uma vez, porque talvez você vai ter o efeito rebote, ou você vai voltar a beber muito mais, ou você vai ficar sentindo muita falta. Aí que entra a questão que não sei se vai dar tempo de falar hoje, porque talvez o vídeo fique um pouco longo, eu não sei se eu posso dizer se é determinação, ou se é convicção, ou de expressar a máxima capacidade, porque a, a minha determinação foi tão grande de que era uma promessa, como se eu transmutasse numa questão de vida ou morte. Tipo assim, eu vou ficar um ano inteiro sem beber. Não há quem vai me mudar isso. Isso é uma coisa que eu coloquei de meta de vida e não importa. Vão falar, eu vou conseguir. Então, nesse caso, é claro que foi muito difícil no primeiro mês só no caso, porque você saindo e indo para ambientes que todos estão bebendo, ou até mesmo que você vê as pessoas te oferecendo, você fica meio atentado, você fica incomodado, mas você começa a aprender muitas outras coisas com relação ao próprio álcool mesmo e a própria ideia de se beber para se externalizar, né, suas questões internas, né? E para mim foi muito gratificante porque trouxe mais do meu eu de verdade do que nunca, né? Porque talvez eu usava a bebida para esconder muitas das minhas características que me tornava eu, para utilizar outras características como fuga, né? Que a ideia de álcool também é de fuga. E é claro, né? Também eu tenho pensamento acelerado e gostava de beber simplesmente para relaxar a mente, né? E isso é um perigo também. Mas, enfim, a ideia em si era falar um pouco sobre o vício, nesse exemplo, no caso do alcoolismo, né? Que eu consegui identificar que eu era viciado em álcool. E aí, depois que tomei essa decisão, incrível, né? Porque antes eu ficava pensando, depois das realizações das minhas atividades, no mais que eu merecia tomar uma cervejinha ou tomar um vinho. E aí, agora que eu não tenho mais isso, o que me auxiliou muito na transmutação desse sentimento é que agora eu passei a tomar chá. Comecei a experimentar vários tipos de chá diferentes. Comecei a tomar outras bebidas diferenciadas, como, vamos supor, sei lá, H2O com limão ou alguma coisa assim. Inventava uma moda assim só pra dar uma enganada no meu cérebro. E aí eu falava, nossa, que drink gostoso e tudo mais.
E era meio que também uma transmutação daquele sentimento de bebida, né? E é claro que ajudou bastante também foi as bebidas sem álcool, né? Ruim pra caramba, mas também dava pra dar uma escondidinha, né? Uma cervejinha ou outra sem álcool também era bom também. Eu acredito que ano que vem vou voltar a beber sim, mas que com moderação. E agora eu tô muito mais atencioso à questão dos meus vícios, né? E aí, desapegar desse vício fez com que eu parasse. Acho que eu tava falando disso, acho que fugi um pouco, né? De pensar tanto em bebida e tanto em álcool. Fez com que eu começasse a pensar em muitas outras coisas diferentes e abrir meus olhos para outros tipos de situações que tornasse prioridade de responsabilidade, né? É interessante, né? Parece que qualquer vício que seja até vício de TikTok ou de rede social, alguma coisa, aí passei a transmutar aqueles momentos de pensamento que eu estaria pensando numa coisa que iria me causar coisas negativas, para passar a pensar em outras coisas diferentes que poderiam causar coisas positivas, né? E isso foi muito bom para mim. E agora eu tô bem atencioso com questões dos meus vícios. Agora eu tô com um vício interessante, né? De leitura. Tô viciado em ler livros de psicologia e sobre economia. E acredito que seja um vício positivo, né? Mas tem que tomar cuidado para ver se o vício não tá me distanciando também das minhas responsabilidades também. E essa semana vai ser interessante. Essa semana só vou fazer revisão e exercício, porque sexta-feira é o dia da prova. E eu tenho que passar nessa prova, porque se eu não passar nessa prova, as coisas vão ficar meio complicadas. Mas vai dar certo, já tô me dedicando bastante. E aí vai dar bom. Isso é um pouco sobre a questão do vício que eu queria trazer hoje. É muito difícil a pessoa se identificar realmente com um vício, que ela tá viciada em algo. Às vezes tem resistência quando vem de fora, externalizado, porque cada um tem uma perspectiva. Para mim, a perspectiva com relação ao álcool não fazia tanto efeito quanto quem via de fora, porque quem vê de fora, a percepção dela e a tolerância ao álcool das pessoas eram menor, então para elas acreditavam que eu estava viciado, mas que para mim eu achava que eu não estava, mas de fato eu estava. Olha que interessante. Dependendo do ponto de vista, e nesse caso, o ponto de vista externo fazia jus à situação interna. E só que eu não tinha essa percepção. Esses são os casos mais difíceis e complexos de identificar. E tem uns casos que é facilmente identificáveis, né? Porque, por exemplo, eu já sei que eu tô viciado em café, né? Porque se eu não acordar de manhã e tomar um café preto, eu fico biru e teteia. Tem que tomar um cafezinho preto. E aí, só que agora, como que eu vou tirar o café preto? Não sei. Será que eu tenho que tomar alguma outra coisa de manhã? Mas eu gosto do café, porra. É mais complicado. E esses vícios identificáveis que tanto não faz tanto mal. Talvez daqui 30 anos eu tenha, sei lá, uma arritmia cardíaca por excesso de cafeína, mas enfim, não dá pra saber. Mas que por enquanto tá me trazendo uma dopamina barata ou média todas as manhãs. E acredito que eu vou continuar tomando um cafezinho. É isso. E quais são os seus vícios? Vocês também estão atentos aos seus vícios? Quais são os mecanismos que vocês utilizam para identificar ou para corrigir os vícios ou transmutar os vícios em coisas positivas? É uma coisa interessante. E esse foi um exemplo que eu utilizei na minha vida com relação ao vício. Obrigado e boa semana e até amanhã no dia 32.